Olá, eu sou Josalda Bota. Eu trouxe mais uma palavra para você hoje no nosso canal, para que você seja encorajado, para que você tenha esperança, mesmo que você tenha passado ou esteja passando por um problema difícil, né? A Bíblia diz que Jesus, né, disse que no mundo nós teríamos aflições, mas para termos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então, ele, ao mesmo tempo que ele nos alerta que nós vamos ter dificuldades, né, na vida, todos passamos por essas dificuldades em algum momento na nossa vida, mas que a gente possa ter bom ânimo, porque Jesus venceu e ele certamente está querendo dizer que nós podemos também vencer, né? E agora eu quero deixar para você a palavra que está lá no livro de Neemias. Neemias foi um homem usado por Deus para reconstruir os muros de Jerusalém, que tinham sido derrubados por Nabucodonosor, quando o povo judeu, né, o povo de Israel, foi levado cativo para a Babilônia. E a Bíblia diz sobre a disciplina, né? Deus disciplinou o povo, né, por conta da desobediência dele, né? E quando ele fala sobre isso, é interessante a gente saber que quando a gente está passando alguma dificuldade, algum problema, não é porque Deus permitiu, porque ele é mau, a gente está passando por esses problemas. Muitas pessoas questionam, né, sobre Deus, né, o porquê que estamos vivendo essa situação, eu não mereço, porque Deus permitiu, né? E muitas vezes Deus está nos disciplinando, permitindo aquilo acontecer na nossa vida para que a gente cresça, para que a gente não faça mais, né, para a gente não cometa os mesmos erros novamente. E é como um pai, a Bíblia fala que Deus é o nosso pai, né? Mas a Bíblia fala que o pai disciplina o filho a quem ele ama. E Deus, ele nos disciplina, né? E a Bíblia fala que a palavra de Deus, ela é para o nosso ensino, por isso que ela foi escrita para o nosso ensino. E nós devemos aprender com a palavra de Deus. Bom, Neemias foi um homem que ele tem algumas características que nós devemos levar. Você que quer que o nosso, o seu muro seja reconstruído, alguma coisa na sua vida, em alguma área da sua vida está precisando ser reconstruído, está precisando de reparos. Como está o seu muro, né? Como está o muro da sua casa? Como está, né, a sua vida espiritual? Como está o seu relacionamento? Como está a vida dos seus filhos? Neemias, ele se preocupou. O primeiro ponto aqui que a gente pode trazer para a nossa vida é o exemplo de Neemias, como ele lidou com essa situação. Porque a Bíblia fala que ele reconstruiu, ele liderou, né, um povo para reconstruir o muro de Jerusalém. E no final disso, ele conseguiu. Então, o que a gente pode aprender com Neemias para que o nosso muro seja reconstruído? Para que a gente possa restaurar aquilo que foi quebrado, aquilo que foi destruído na nossa vida. Então, o que acontece? Ele tem algumas características aqui nas atitudes dele que pode nos ajudar a também reconstruir o nosso muro. Por exemplo, em primeiro lugar, ele quis saber como estão os meus irmãos, como está Jerusalém. Então, primeiro nós temos que perguntar como está a nossa casa, como estão os nossos filhos, como está as nossas finanças, como está o nosso relacionamento, o meu casamento. Então a gente tem que se alertar para isso. Não deixar as coisas serem levadas de qualquer jeito e não se preocupar. Neemias teve a sensibilidade, o discernimento de querer entender o que estava acontecendo. A preocupação, Deus, o princípio de Deus agir na nossa vida é esse, é a gente se dispor, é a gente de alguma forma buscar se preocupar o que está acontecendo. Então esse é o primeiro ponto. E a Bíblia diz que ele se assentou,
levantou, assim está escrito no versículo 4, assentei, levantei, assentei-me, vou ler aqui. Tendo ouvido essas palavras, as palavras, qual foi a resposta quando ele perguntou o que está acontecendo com os meus irmãos e com Jerusalém? A resposta veio. A resposta, disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio, e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. Olha que notícia terrível que ele recebeu. E a reação dele foi, tendo ouvido estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Assentei-me. Assentei-me não sair desesperado para resolver as coisas de qualquer jeito. Não sair sem pensar, porque a Bíblia fala que aquele que é precipitado, ele peca. Peca quem é precipitado, está lá em Provérbios. Então você não pode agir precipitadamente. O que Neemias fez? Ele se assentou. Assentou é falar, não tô nem aí, não quero saber. Não, o assentar é, deixa eu me recompor, deixa eu ver o que está acontecendo, eu vou esperar de Deus, eu vou esperar o discernimento de Deus para como agir. Ele se assentou. Depois que ele se assentou, ele lamentou por alguns dias. Ele ficou lamentando para sempre? Não. Ele lamentou por alguns dias. E esse lamento não é um desespero. Eu imagino que esse lamento, ele quer dizer, o chorou por sofrer mesmo, por ver o sofrimento dos seus irmãos e da sua cidade. Então esse lamento tem que vir profundamente no nosso coração. Esse choro de lamentar, meu Deus, a minha casa está destruída, meu Deus, o meu casamento está destruído, meu Deus, o meu filho está perdido. Meu Deus, é lamentar, mas não para se aquietar e não fazer nada. É lamentar para o sofrimento, eu me importo com ele. Eu me importo, Senhor, com isso. Eu me importo, esse é o meu lamento. E por alguns dias, e durante esse tempo ele jejuou e orou. O jejum e oração tem que fazer parte da nossa vida. Tem que fazer parte para que as coisas aconteçam. É uma guerra espiritual. E sem oração e jejum não há guerra. Não há guerra, não há vitória. Então, o jejum e a oração tem que fazer parte da nossa vida. Tem que fazer parte da nossa luta, da nossa batalha. Foi o que Neemias fez. Depois disso, ele confessou o seu pecado e o pecado do seu povo. Olha como isso é importante também. Quando acontece alguma coisa, nós temos que realmente reconhecer, Deus, eu pequei contra o Senhor. Eu fiz alguma coisa, Senhor, se eu não tenho discernimento, Senhor, se eu fiz alguma coisa, Senhor, me revela. Mas eu te peço perdão porque a gente erra todos os dias, a gente peca todos os dias. Sabe, não adianta a gente achar que é perfeito e que não é. Então nós temos que confessar os nossos pecados todos os dias diante do Senhor. E confessar o pecado daqueles também, porque ele confessou o pecado dos seus irmãos. Então isso é importante, às vezes a gente acha que tem que só, lidar com o nosso. Não, Senhor, o meu filho pecou contra ti, Senhor. Senhor, o meu marido pecou contra ti. Eu pequei contra ti, Senhor, nos perdoa. E a Bíblia diz que ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então Deus, ele quer que nós reconheçamos a nossa culpa, o nosso pecado. Isso faz parte da cura de Deus sobre nós. Isso é importante para a cura, isso é importante para que Deus venha tratar na nossa vida. E Deus ouviu a sua oração, Deus ouviu a oração dele. E o favor do rei, Deus, usou a vida do rei, tocou o coração do rei para que ele fornecesse para Neemias tudo o que ele precisava para reconstruir o muro. Gente, é Deus agindo assim na nossa vida. Quando a gente
faz essas etapas que Neemias fez, Deus vai trazer provisão para a sua vida, trazer provisão para que o seu problema seja solucionado, para que você reconstrua aquilo que precisa ser reconstruído. Deus vai mandar provisão, Ele vai mandar provisão. Amém? E vem desafios. A Bíblia diz que Neemias encontrou muitos desafios, muitos inimigos que vinham tentando fazer com que ele parasse a construção do muro, a reconstrução do muro. Mas ele não se deixou abater. Ele não se deixou se intimidar com as ameaças. Não devemos nos deixar intimidar com as ameaças. Aqueles que vêm contra nós, aqueles que falam não tem mais jeito, aqueles que falam você não vai dar conta, aqueles que falam você tá de brincadeira, isso não vai acontecer nunca, você não vai conseguir. Em nome de Jesus, não deem ouvidos a essas palavras, a essas pessoas que sem discernimento nenhum, sem Deus, não conseguem, né? Entender os planos e os propósitos que Deus tem para a nossa vida. E nós sabemos que Ele tem. Deus tem propósito para a sua vida, para reconstruir aquilo que foi destruído, ou na sua vida, ou na vida de outras pessoas. Deus quer usar a sua vida, amém? Então essa é a palavra que eu quero deixar hoje. E Neemias conseguiu a vitória, conseguiu reconstruir. Depois você lê nos primeiros capítulos de Neemias que fala sobre isso, né? No capítulo 4 ele fala da vitória, né? Que ele conseguiu reconstruir. E interessante que cada um, quando estava reconstruindo o muro, né? Neemias ele liderou, né, o povo para reconstruir o muro. E cada morador era responsável para reconstruir o pedaço do muro que estava à frente à sua casa, de frente à sua casa. Olhe que palavra que Deus quer falar ao nosso coração sobre isso. O quanto isso é importante. A nossa responsabilidade de construir o muro é nossa. A responsabilidade é nossa, da nossa casa é nossa. O muro que está à frente à nossa casa, né? Aquilo que é a nossa família é responsabilidade nossa. Aquilo que está destruído dentro da nossa casa é responsabilidade nossa buscar reconstruir. Então, eu espero que tenha ajudado vocês a discernir, em nome de Jesus, né, essa palavra que Deus colocou no meu coração hoje. Eu quero, em nome de Jesus, declarar que o Senhor vai dar a provisão para você reconstruir aquilo que está destruído na sua vida. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Até a próxima.